Olá, você está preparado para a mudança? Você já pensou na sua mudança? Você sabe que você vai conseguir mudar sempre, independente do se você goste ou não. A mudança existe para todos nós. Tem até uma frase, eu digo uma frase extraordinária, feita por uma pessoa extraordinária, que diz o seguinte: nunca deixe que o medo da mudança seja maior do que a força para mudar. O medo todo mundo tem, a preocupação todo mundo tem, e a mudança também todo mundo tem. Todos nós temos que estar preparados para a mudança. Eu não estou preparado. Você está preparado? Pois é. Nunca ninguém está preparado para a mudança, mas é algo que acontece com todos nós. Fases na nossa vida fazem nós mudarmos. Existem fases, seja fase boa, fase ruim, fases difíceis, fases mais tranquilas. Essas fases elas fazem a gente se transformar. Estamos aí numa época difícil que a gente vê um micro-organismo ele se modificando. Na natureza tudo é isso, é a transformação. E nós, como fazemos parte da natureza, para muitos eles acreditam que a gente está isolado. A natureza é uma coisa e o ser humano é outra. Pelo contrário, somos todos um. Esse somos todos um, muita gente ensina. Um professor, um grande professor, mestre Ivan Maia, ele fala sobre isso. Somos todos um. E realmente é uma realidade que o lado espiritual ele mostra isso bem claro. Todos nós estamos numa linha só. E quando há uma transformação na Terra, no seu ambiente, seja no seu ambiente de trabalho, seja no seu ambiente familiar, seja na sua saúde, o seu próprio corpo, ele fica transformando você a cada dia, a cada instante, a cada momento. Mudança. Você e eu, mesmo não estando preparado, iremos mudar. O que temos que fazer é desafiar a nós mesmos. Desafiar e saber que iremos mudar. O que temos que fazer, o nosso trabalho, a nossa missão que temos que colocar no dia a dia, é mudar para melhor. Quanto mais cedo a gente começar essa mudança, melhor. Quanto mais cedo a gente ter consciência de que precisamos mudar e mudar para melhor, ela é a melhor forma que existe. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer. Por exemplo, um exemplo simples. Muitos hoje podem até cuidar do seu pai e da sua mãe. Se você perceber, as pessoas idosas, muitas vezes, são inquietas. E para nós, às vezes, ou para as pessoas que cuidam de um pai, de uma mãe ou de uma pessoa idosa, percebe como a pessoa fica estressada, fica nervosa, fica triste. E hoje a gente às vezes não percebe, hoje a gente imagina que, por que será? São muitas pessoas às vezes, é difícil de tratar, por causa da personalidade, por causa que acaba ofendendo a pessoa que está tratando, acaba brigando. A gente vê a pessoa com uma impaciência enorme. Isso tudo, muitas vezes, é o que adquirimos, isso é para todos nós, tá? Quando eu digo isso, eu digo para mim, eu digo para você, para todos nós. Isso não é algo que a gente pode dizer assim, que é um mérito de cada um. Isso aqui é uma opinião, é um ponto de vista e é real. Para aqueles que cuidam de pessoas idosas podem perceber isso.
Muitas vezes tem uns que são intratáveis. Você não consegue tratar da pessoa. A pessoa ofende, a pessoa briga, a pessoa bate. E a pessoa acha ruim. A pessoa que está tratando fica triste, seja a mãe, seja o pai, seja o avô, seja um tio, seja quem for. Amanhã seremos nós. Temos que lutar, sabe para quê? Para a gente ser tratável na nossa velhice. Aquilo tudo, às vezes, quando a gente vê um pai e uma mãe com aquela brutalidade, aquele nervoso, aquela impaciência, a gente se pergunta, mas por que é assim? Isso tudo é porque quando hoje a gente está numa situação com um nível psicológico, muitas vezes segurando as coisas, o nível biológico nosso, a gente tem capacidade de segurar, engolir sapos, né? A gente fica engolindo sapos durante a nossa vida, segurando as coisas, imaginando que a gente tem que ficar quieto, imaginando que a gente tem que contornar. O que acontece? Essa situação ela vai se acumulando no decorrer dos anos. E quando a gente chega na velhice, quando a gente fica idoso, a gente começa a perder essa noção. O nosso cérebro ele não tem mais a capacidade de ficar segurando situações. E acaba esbravejando, soltando toda aquela boiada descontrolada de emoção. Aí, o que a gente precisa fazer é mudar. Se nós pudermos mudar hoje, nos melhorarmos hoje, começar a colocar na nossa mente, na nossa cabeça, coisas que fazem com que nós possamos encontrar o equilíbrio da melhor forma possível, seja com quem for, mas que possamos melhorar como pessoas. Quando chegarmos na velhice, talvez a gente dê menos trabalho. Porque por mais que as pessoas entendam que a pessoa esteja idosa, que a pessoa esteja doente, é muito difícil você cuidar de uma pessoa que quando você olha para a pessoa, às vezes com todo carinho, com todo o amor, porque às vezes é um pai, uma mãe, um avô, a pessoa fica ofendendo você, fica xingando você. Fica mais difícil tratar da pessoa. Isso não é um recado para idosos, é um recado para a gente. Quanto mais a gente adquirir conhecimento, quanto mais a gente poder se equilibrar, hoje que estamos com a nossa estrutura psicológica, a nossa estrutura física intacta, é interessante, porque a gente consegue, através disso, ter esse equilíbrio, nos controlar, fazer as coisas fluírem, para não ficar nada preso dentro de nós. Porque quando ficarmos idosos, a nossa mente, como ela já não vai ter aquela noção, aquela força, a gente vai deixar escapar alguma coisa. E às vezes nas ofensas, e a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe quem vai tratar da gente. Quanto mais intratável a gente fica, a gente pode sofrer. Por isso que é interessante a gente poder ser melhor, pessoas melhores. Quanto mais amável, a gente descobre que fica mais fácil tratar da pessoa. Essas pessoas somos nós daqui a alguns anos. Eu já estou próximo, já tenho 51 anos. Vamos pensar nisso. Vamos pensar e não ter medo da mudança. A mudança assusta todo mundo, mas a gente tem que enfrentar. Tem que botar isso em desafio. E olha que eu já fui um cara que antes de acontecer, eu já estava lá desesperado. E até hoje, se eu não tomar cuidado, me transformo assim também. Você sofre com antecipação. E é isso que é o risco.
quando você chega no local, ou você chega na situação, você vê que não é tudo isso não. É mais simples do que você imagina. Por quê? Porque eu tenho medo da mudança. Pensa nisso. Pensamos nisso. Vamos encontrar o cuidado para que possamos mudar, respeitando sempre os nossos limites e mudar para o melhor. Gratidão, amigos.